Em um mundo cada vez mais interconectado, a privacidade de dados continua sendo uma das principais preocupações globais. Organizações de praticamente todos os setores coletam informações pessoais para fornecer serviços e melhorar a experiência dos usuários. Uma única organização pode ter em sua posse os dados pessoais de milhões de pessoas. Embora a coleta de dados geralmente ocorra de maneira legítima, ainda existem preocupações justificáveis em torno dos direitos dos indivíduos, cujas informações pessoais estão sendo coletadas. Os regulamentos de conformidade de dados existem para lidar com esses direitos. Sem eles, não haveria controle sobre como os dados devem ser coletados, armazenados, transmitidos e excluídos, nem dos tipos de dados que podem ser coletados. Os regulamentos variam de acordo com o setor e o país, mas todos eles têm como foco um único objetivo: a privacidade. Vamos analisar mais atentamente os regulamentos de conformidade de alguns países. Considerado como uma das leis de privacidade e segurança mais completas do mundo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou GDPR, é a estrutura essencial de privacidade de dados da União Europeia. O GDPR estabeleceu novos padrões de como as organizações devem lidar com dados pessoais, concedendo aos indivíduos mais controle sobre suas informações. Basicamente, seu objetivo é equilibrar o livre fluxo de dados necessários para o crescimento econômico com o direito fundamental de um indivíduo à privacidade. O regulamento se aplica a qualquer organização que lide com os dados de indivíduos localizados na União Europeia, seja qual for a localização dessa organização. A Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos, PIPEDA, é uma lei federal do Canadá que reforça a privacidade de dados entre consumidores e organizações do setor privado. A lei exige que as organizações protejam os dados dos indivíduos e obtenham consentimento do consumidor ao coletarem, usarem ou compartilharem informações pessoais para fins comerciais. Semelhante ao GDPR, qualquer organização com operações no Canadá está sujeita à conformidade com a PIPEDA, seja qual for a sua localização. Inspirada no GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, a LGPD, é um regulamento abrangente de privacidade de dados. Essa lei garante aos cidadãos brasileiros direitos sobre suas informações pessoais, inclusive o direito de acessar, coletar e excluir seus dados. A LGPD é aplicável a uma ampla variedade de organizações e estabelece sanções significativas em caso de descumprimento. A Lei de Proteção de Dados Pessoais de Singapura, a PDPA, estabelece exigências de proteção de dados para as organizações. A finalidade da PDPA é controlar a coleta, o uso, a divulgação e o tratamento dos dados pessoais. Ela exige transparência das organizações quanto às políticas e práticas de proteção de dados. Ela também estabelece um cadastro nacional do tipo Não Me Perturbe. Alguns países não têm um regulamento central de privacidade de dados. Em vez disso, as leis de privacidade de dados são divididas em setores, como saúde e educação. Os Estados Unidos são um desses países. A Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia, a CCPA, é considerada a lei de privacidade de dados mais abrangente dos Estados Unidos. Com ela, os residentes da Califórnia têm mais controle sobre suas informações pessoais e é exigido que as organizações sejam transparentes quanto à coleta e ao uso dos dados. Ela também garante aos consumidores o direito de acessar e excluir suas informações pessoais, além de não permitir a venda dessas informações. A lei é aplicável à maioria das organizações com operações na Califórnia, mesmo que não tenham sede no local. Em 2023, a CCPA foi reforçada com a inclusão da Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia, CPRA. Independentemente de onde você reside, do setor em que você trabalha ou do porte da sua organização, os direitos à privacidade de dados são mais importantes do que nunca. Ao lidar com dados pessoais, você deve agir levando em consideração a privacidade dos seus clientes. Colete dados de maneira legal, justa e transparente. É importante reconhecer como os regulamentos de coleta de dados variam dependendo do tipo de informação ou do perfil dos clientes envolvidos. Algumas leis podem exigir um tipo específico de consentimento de um cliente antes da coleta dos seus dados. Colete apenas os dados de que você realmente precisa para uma tarefa específica. Tenha clareza quanto ao motivo da coleta e não use os dados para outras finalidades, a menos que você tenha uma base legal válida para isso.
Lide com os dados com ética e segurança. Em nossa organização, garanta que os dados estejam atualizados e corretos. Minimize o volume de dados que você envia usando o e-mail seguro ou o compartilhamento de arquivos aprovados pela organização e garanta que o destinatário tenha autorização para acessar os dados. As pessoas não têm os mesmos direitos de acesso a todos os dados. Ao trabalhar remotamente, você deve ter uma conexão com uma rede Wi-Fi protegida, usar uma rede privada virtual ou VPN e nunca usar sua conta pessoal no trabalho. Seja em formato físico ou digital, um armazenamento de dados adequado é essencial. Evite deixar documentos expostos sobre sua mesa, na impressora ou exibidos em uma tela desbloqueada, principalmente se contiverem dados pessoais. Manter a segurança dos dados físicos pode incluir o uso de armários de documentos trancados, cofres e salas de armazenamento protegidas. A segurança digital pode incluir a criptografia de dados e o uso de sistemas seguros protegidos por senha. Destrua os dados adequadamente. Quando os dados do cliente não são mais necessários, é obrigatório descartá-los. Os registros impressos ou arquivos de clientes devem ser fragmentados ou colocados em uma lixeira segura para descarte. Os registros digitais devem ser completamente removidos de todos os sistemas com o uso de um software especializado. Os dispositivos devem passar por uma limpeza para que não seja possível recuperar os dados. As organizações devem sempre consultar as políticas do seu fornecedor de nuvem para confirmar se ele garante a destruição dos dados nos sistemas quando eles são excluídos. Por fim, siga as políticas da organização. Essas políticas foram criadas para proteger a organização e as suas partes interessadas contra possíveis repercussões legais e financeiras. Além de tudo isso, proteger a privacidade é o melhor a se fazer. Consulte e siga as diretrizes da nossa organização para ajudar a preservar nossa integridade e nossa reputação, além de manter a confiança dos clientes e de outras partes interessadas importantes. A privacidade de dados impacta bilhões de pessoas globalmente. As leis e os regulamentos específicos podem variar, mas a maioria tem como foco as questões de privacidade de todos. Você tem o poder de preservar os direitos de privacidade de uma pessoa. Cada clique e cada decisão são muito importantes.